melhor do que lutar com Jesus, porque só quem luta com Jesus vence. Só quem luta com Jesus vence. Se você, querido, está vivendo uma vida de pecados, você que não conseguia se libertar, você que está algemado aos vícios, algemado, querido, no adultério, meu irmão, determina a sua libertação. Você que está algemado na fornicação, no homossexualismo, no alcoolismo, você que está dependente de drogas, você, querido, que não consegue fazer nada sem antes ter que beber, fumar, injetar algo na veia. Não, meu irmão, Jesus, Ele quer te libertar. Jesus quer te dar uma vida de vitória. Jesus quer te dar uma vida de vitória. Jesus quer levantar você. Jesus quer levantar os seus pés. Jesus quer levantar a sua cabeça. Jesus quer encher o teu coração. Ele quer inundar na sua vida. Chame por Ele nessa noite, Deus. Traga vida. O Senhor é vida. Enche o meu coração. Enche o meu ser. Amado, não tenha vergonha não, querido. Abre a boca. Chama que Ele vem. Chame a presença de Deus. Chame, não importa se você chegou aqui caído, amargurado, fechado, oprimido, traído, amarrado. O Senhor te liberta, o Senhor te cura, o Senhor te sara. O Espírito Santo, Ele entra com providência na sua vida. Se levante nessa hora e comece a buscar. Não dê ouvido para a voz do inimigo. Muitas vezes o inimigo está dizendo para você que Deus lhe abandonou, que Deus não lhe quer mais. De repente o inimigo tem dito para você que para a sua vida não tem jeito. Muitas vezes você só ouviu não em pessoas que se aproveitaram de você. Muitas vezes você só perdeu até hoje, meu irmão. Mas chegou o tempo de mudar essa história. Chegou o tempo de viver as promessas. Chegou o tempo de viver as promessas de Deus. As promessas de Deus. As promessas do Senhor. Oh, decanta lá, baixuriana, lá, baixai. Oh, decanta lá, bati. Eu sinto a presença dele aqui. Eu sinto o Senhor aqui. Feche os olhos. O Senhor está passando aí aonde você está. O anjo de Deus está passando aí aonde você está. O Senhor está curando você. O Senhor está tocando na sua ferida. O Senhor está tocando na sua alma. Se levante, hoje é o seu dia. Hoje é o seu dia. Hoje é o seu dia. Fale com Deus. Deus, eu quero, eu preciso. Senhor, eu quero me levantar. Senhor, eu preciso, Senhor. Eu preciso, Senhor. Ore canta lá, bachuriana, lá, baixai. Ore canta lá, batirama, lá, barabalaia. Obreiros, pode orar. Isso, vai orando. Vai impondo as mãos, obreiros. Vai ajudando essa pessoa. Vai ajudando esse homem. Ô irmão, você quer? Pede. Deus quer te dar. Deus quer te dar. Deus
Sinta o Senhor te visitando nessa noite. Feche os olhos. Sinta o Senhor te visitando aqui. Sinta o Espírito de Deus aqui. Hoje Deus vai te levantar. Hoje o Espírito Santo vai te levantar. Decanta lá, bachurianda, oh, ele decanta lá, bachurianda, lá, bati. Aleluia. Eu estou desesperado por ti, Senhor. Eu estou desesperado por ti, Senhor. Eu estou desesperado por ti, Senhor. Se levante, igreja. Se levante, igreja. Comece a adorar. Vai adorando, homens e mulheres. Adore ao Senhor. Vai buscando a presença de Deus. Vai dizendo para Ele aonde é a sua falha. Aonde é a sua falha. Aonde é o seu pecado. Aonde é a sua dificuldade. Aonde você não tem conseguido. Aonde tem sido difícil para você. Aonde você tem caído. Aonde você tem chorado. Aonde você tem sofrido. Diga para Ele, fala para Ele, irmão. Se é na área emocional, se é na área sentimental, se é na área familiar, se é na área financeira, vai dizendo para Ele: Senhor, eu estou passando essa luta. Senhor, eu estou passando essa prova, meu Deus, mas eu estou confiando no Senhor. Eu estou confiando no Senhor, meu Deus. Eu estou confiando em Ti. Ah, meu querido, não tenha vergonha não. O Senhor me chama nessa noite para mudar a sua história. Oh, decanta lá, Deus está enviando uma glória sobre a sua vida. O Senhor está enviando um bálsamo sobre a sua vida. O Senhor está enviando uma providência esperada sobre a sua vida. Você vai receber a providência do Senhor. Oh, Espírito Santo, nós te amamos. Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo fluir ali. Talvez você nunca chorou na presença de Deus. Deixa o Espírito Santo agir aí. Deixa a água descer aí. Deixa a água descer aí, meu irmão. Deixa a chuva molhar. Deixa o Espírito Santo lavar o seu coração. Minha oração se tornou servidão. Se tornou um deserto. Se tornou um deserto. Fala para Deus. Até minha adoração Já não passa de canções, palavras repetidas. palavras repetidas. Fala de novo para Ele. Senhor, minha oração Ah, Jesus. se tornou seguidão. Se tornou. Se tornou um deserto. Diga para Ele que até a sua adoração, irmão. Até minha adoração já não passa de canções, De palavras. de palavras repetidas. Então, querido, Abre o céu, Senhor, abre o céu, Jesus, aqui nessa igreja. deixa a chuva descer. Solta a mão do seu irmão um pouco. Diga para Ele. A terra seca está aqui. Fala para ele, igreja. A terra seca sou eu. Oh, Terra seca, a terra seca está aqui. mostra para ele aonde é essa terra.
encharcar essa terra seca. Oh, abrace você, abrace. Abrace seu corpo. Deixa a água do Espírito Santo descer. Deixa Deus curar você, irmão. Deixa Deus limpar você. Deixa Deus curar você. Oh, Senhor, eu preciso ser curado. Oh, Senhor, só o Senhor me entende. Fale para Ele, só o Senhor me conhece de verdade. Senhor, eu posso esconder de tudo, de todos, mas do Senhor não. Fale para Ele, meu irmão, o Senhor está vendo você. O Senhor está olhando para você, Deus está olhando para você, Deus está olhando para o seu coração. Fala para Ele, irmão, se você estava oprimido, se você estava trocando a sua primogenitura, se você estava agressivo, agindo por impulso, se você estava perdendo, querido, a visão, confiando em pessoas erradas, se deixando levar por influências, se você estava deixando o Ló lhe prejudicar, sara Jesus, sara Jesus, sara nossa geração, Senhor, sara as famílias de Tucuruí, Senhor, sara os casais que estão aqui, Senhor, restaura, Senhor, os casais, Senhor, transforma, Senhor, esse casamento, Deus, liberta, Senhor, esse pai, liberta essa mãe, liberta, Senhor, esse filho, Senhor, esse filho que nunca mais soube que era abraçar seu pai e sua mãe. Ah, Espírito Santo, oh, Espírito Santo, nos deixa a água descer, sobe fogo. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, enxergar essa terra seca. Deixa a água descer, Deixa, deixa a chuva molhar, enxergar essa terra seca. Deixa a água antes, deixa a água descer. Deixa a chuva molhar, enxergar essa terra seca. queridos, diz a palavra do Senhor que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado em toda a carne. A palavra de Deus fala que o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores. E Ele quer encontrar aqui na igreja diante do trono. Ele quer encontrar uma geração de adoradores. Oh, Jesus! Eu quero dizer para você que Jesus te encontrou. Jesus te encontrou. Jesus me chama. Eu quero a oração da igreja agora. Eu quero fazer um apelo aqui nessa noite. Eu quero convidar pessoas que nessa noite desejam ter um encontro com Jesus. Eu gostaria de convidar a vir aqui na frente. Você que nessa noite diz assim: eu preciso receber esse Jesus como Senhor e Salvador. Eu quero. Não importa o que você é, não importa o que você fez,
ou que faz, ou que fazia, Jesus te chama. Vem aqui na frente agora. Recebe esse convite e vem, meu amado. Sai do seu lugar e vem. Que Jesus está te chamando. Jesus tem o melhor para você. Assim, pastor, eu não quero ficar mais nem um dia longe desse Deus. Você que estava desviado, distanciado, vem reconciliar, vem fazer uma nova aliança. Quero dizer que a igreja não está aqui para lhe acusar, nem para atirar pedras em você, não. Estamos aqui para lhe abraçar, para lhe receber, para lhe amar. Que a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Creia no amor de Deus. O amor de Deus transforma, liberta, salva, cura. Não importa que pecado, que vício, em que situação estava a sua vida, não. Porque todos nós, quando chegamos à igreja, nós chegamos com a vida para que Deus possa fazer uma grande obra, e Ele faz. Se você deseja reconciliar, venha. Deseja aceitar, venha. Não tenha medo, não ouça o inimigo, ouça Deus. Rompa com a vergonha, rompa com esse mundo e venha, porque Jesus lhe quer, o Senhor te quer, o Senhor lhe aguarda. Aleluias, aleluias. Continue orando, igreja. Continue em oração. Já tem alma aqui, mas o Senhor chama. Venha. O Espírito Santo está lhe chamando. Venha. Venha que nós vamos lhe ajudar. Pessoas estão aqui para ser anjo da guarda, para estar do seu lado, lhe acompanhando. Aleluias. Decanta lá baixo e andará malabalais. Senhor, tua palavra fala assim que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Aleluia. Nós queremos apresentar essa alma ao Senhor. Querido, você que vai aceitar Jesus nessa noite, igreja, esteja em oração pela vida dele. Existe uma batalha espiritual no mundo espiritual, porque o inimigo ele não quer perder vidas. E quando uma pessoa ela entrega a vida dela para Jesus, Satanás fica furioso. Por isso eu quero que a igreja ore pelo irmão. Aleluia. O Senhor vai dizer assim, diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu reconheço os meus pecados e as minhas falhas. Eu te peço perdão. Eu lhe peço, Senhor, me aceita como eu sou, porque eu recebo o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e tira o meu nome do livro da morte e me ajuda, Senhor, porque eu quero ser fiel a Ti. Diga amém. Igreja, vamos apresentar as nossas vidas ao Senhor. Enquanto isso, os obreiros vão conversar com o Senhor. Pai, que bênção. Senhor, eu creio que essa pessoa ela está vivendo um tempo de promessas. E a palavra de Deus fala, querido, que essas promessas elas vão se concretizar. Coloca a mão no ombro do seu irmão aí como um profeta. Eu gostaria que você começasse a profetizar na vida dele. Sabe o que é profetizar? Quando você deseja coisas boas para alguém, está profetizando. Então profetiza na vida dessa pessoa. Começa a dizer: Deus lhe abençoe tudo, Deus
Deus venha dar para você saúde, prosperidade, família, restauração, saúde em tudo. Você venha ser feliz em tudo. Porque tudo que você está desejando para essa pessoa, Deus vai te dar em dobro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós determinamos a sua vitória. Como ministro da palavra de Deus, eu profetizo sobre a sua vida as bênçãos. E eu determino a sua vitória para a honra e a glória do Senhor, em nome de Jesus. Diga graças a Deus, diga glória a Deus, diga eu estou abençoado em todas as áreas da minha vida. Diga amém. Vamos aplaudir o Senhor. Pode aplaudir o Senhor. Isso aí, aleluia. Glória a Deus. Você pode dizer para o irmão do seu lado aí, seja bem-vindo em nome de Jesus. Olha para o que está do outro lado também, seja bem-vindo em nome de Jesus. Olha para o que está atrás, para não ficar com tristeza, assim, sentir, né? Rejeitado, fala, olha, seja bem-vindo também. Glória a Deus. Amém? Jesus ama cada um de nós. Amém, pessoal? Quem trouxe a Bíblia aí? Levanta a sua espada. Aleluia. Vamos passar a espada lá, ó. Glória a Deus. De novo, irmão. Glória a Jesus. Cortamos o inimigo na raiz, irmão. Já caiu por terra em nome de Jesus. O Senhor é a nossa força, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Aleluia. Né? Queridos, nós estamos no jejum dos 40 dias. Eita, pastor, é 40 dias. Fizemos 21 de dezembro, agora é 40. É mais forte, é mais pesado. E se você quiser fazer, pode fazer também, irmãos. Aproveita para receber mais força ainda do Espírito Santo de Deus. Nós estamos fazendo esse propósito de jejum em favor do retiro espiritual que vai acontecer em março. Nós estamos aí na expectativa de mais de 350 jovens, porque 300 nós já estamos vivendo aqui na igreja, né? Ontem mesmo, no sábado aqui, deveria ter uns 300 jovens aqui ontem. Então, nós estamos profetizando mais de 350 jovens aí. Já tem 2 igrejas que confirmaram que vão estar conosco. Então nós estamos aí determinando. Ontem já oficializamos a chácara. Daqui a pouco nós vamos mostrar a imagem dos irmãos. E vai ser uma grande bênção. Em nome de Jesus, já está sendo uma grande bênção para a glória do Senhor, né? Então você que quer fazer o jejum também, pastor, eu quero. Né? Você pode fazer pela manhã, você pode fazer pela tarde, você pode fazer pela noite. Alguns estão fazendo de 6 a meio-dia, outros estão fazendo meio-dia a 6 da tarde, outros estão fazendo de 6 da tarde até meia-noite. São 6 horas para nós, mas para vocês pode fazer 1, 2, 3, é o que você aguentar. Nós estamos fazendo o período inteiro, né? São 40 dias e todo dia oração meia-noite. Deu meia-noite, 11h59, oração pelos jovens. Olha, no domingo retrasado, que eu estava aqui com os irmãos, nós presenciamos uma briga aqui na frente da igreja, uns 20 jovens, uns 14 jovens, em cima de um só. Imagina, sofrimento para uma mãe, para um pai, para um filho apanhando, sofrendo um negócio desse, né? Nada contra aí a cultura da cidade, todo mundo que está envolvido ali nas festividades, mas nós estamos aqui com o alvo de resgatar essas vidas para Deus, amém, gente? Resgatar essas almas para Jesus. Deus não quer ver os filhos dele escravizados, não é verdade? Ali há exploração sexual, ali há, né, queridos, dependência química, ali, drogas. Você vê ali moças de 13, 14 anos já embriagadas, jovens, adolescentes, 15, 17 anos já dependentes, drogados, brigando e quebrando garrafa na cabeça do outro, cortando um canivete. Como terrível que acontece aí nesses dias, não é verdade? Sem contar a questão das doenças sexualmente transmissíveis. Esse período do carnaval aí é um período de tanta agitação, tanta bagunça, tanta baderna. Então, nós que somos a igreja de Jesus, eu não falo só da igreja do trono, mas da igreja, seja católica, evangélica,
independente de denominação, todos nós temos que ter um trabalho voltado para, sabe, resgatar o povo de Deus, resgatar pessoal jovem, adolescente, né? Não importa a idade, porque nós sabemos que Deus ele chama, e a Bíblia diz: vinde como está, vinde a mim todos, né? Deus quer salvar, Deus quer libertar, e vamos orar, entre em oração conosco, né? De repente você fala assim: pastor, mas eu não tenho filho, eu não tenho jovem, eu não tenho adolescente. Mas, querido, a palavra do Senhor diz que nós temos que nos doar, né? E é nos doando que nós recebemos. Então, essa oração que você está fazendo pelo outro que você nem conhece, Deus olha para o seu, olha para a sua família. Deus ele responde dentro da tua casa. Então, você dá pela vida de alguém e Deus se dá por você. Amém, Jesus? Então, são 40 dias aí. Começou no dia 20, né? Dia 20 de janeiro. E nós vamos aí 40 dias. Você começou, não está tempo de começar. E vamos na fé. Todo dia, meia-noite. O jejum é opcional. O horário é você que vai fazer o seu horário do jejum. E aí vamos com fé, que a vitória é nossa em nome de Jesus. Amém, gente? Vamos abrir nossas Bíblias lá em Cantares. Cantares capítulo 2. Pastor, onde é esse livro? Lá no meio da Bíblia, depois de Salmos. Se abre no meio da Bíblia tem Salmos, depois vem Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Algumas Bíblias falam Cântico dos Cânticos. É a mesma coisa. Capítulo 2. Aleluia. Cânticos ou Cantares. Capítulo 2. Vamos lá? Passa Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Capítulo 2. Aleluia. Graças a Deus, irmãos. Pensa, né? Deus maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Graças a Deus. Capítulo 2, versículo 15. Quem achou, diga graças a Deus. Quem está achando aí, pode achar, irmãos. Ajuda quem estiver procurando também. Você está do lado aí, né? Aleluia. Enquanto os irmãos acham, deixa eu perguntar: quem está nos visitando hoje pela primeira vez? É visitante. Pastor, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Que lindo, olha. Quem mais, irmãos? É visitante. Amém. Lá atrás. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Alguém de fora, de Curuí, Marabá, outra cidade do Pará? É de onde? Belém. Seja bem-vindo. Glória a Deus. Ali é de onde? Brasília, seja bem-vindo. Olha que bênção. Está vendo? O Brasil inteiro se encontra aqui, irmãos. Quem mais aí, pessoal? De fora, passou visitando família, parente aqui de Curuí, né? Tem de Brasília aí, Belém. Glória a Deus, que bênção, né? Aleluia, maravilhoso. Sejam bem-vindos. Vamos dizer para eles: sejam bem-vindos em nome de Jesus. E voltem sempre à casa de vocês. Vamos lá, capítulo 2, versículo 15, irmãos. Diz assim a palavra de Deus: apanhai o que? As raposas e as rapozinhas que desvastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em... Eu gosto dessa tradução, está bem aqui, de repente seja a mesma que a sua. Fala lá assim, ó: apanhai-nos as raposas, mas as rapozinhas é que fazem mal o que? As vinhas. Vamos ficar nesse contexto bem ali, olha. As rapozinhas que fazem mal às vinhas. Então, nós vamos estudar aqui nessa noite, irmãos. Preste bastante atenção nessa palavra, porque na maioria das vezes nós nos preocupamos sempre com as raposas, ou seja, com os inimigos grandes, com os pecados que a gente acha assim: eu nunca vou fazer, né? Eu nunca vou cometer isso na minha vida, pastor. Eu nunca, jamais, pastor, eu vou cair nesse buraco. Mas a palavra do Senhor está nos orientando que nós não caímos, não é nos grandes, não, irmãos. Nós caímos é nos pequenos. O que hoje tem destruído lares, o que hoje tem destruído vidas, o que hoje tem ceifado vidas, são as raposinhas, são as coisas pequenas, mas que fazem um grande estrago que você não tem ideia. Num relacionamento mesmo, casamento, muitas vezes se torna cansativo,
muitas vezes palavras agressivas, muitas vezes ignorância demais, muitas vezes briga uma em cima da outra. Muitas vezes você vê um casal se separar hoje, não é porque houve traição. Você fala assim: olha, eu nunca traí, nunca fui traído, mas não aguento mais, não dá mais. Por causa de quê? Não é de raposas, é de raposinhas. Você vê hoje, querido, pessoas se perdendo, né, por coisas tão pequenas, por coisas tão insignificantes. Eu estava até falando no culto hoje pela manhã. Quantas vezes você passou por vendavais na sua vida? Tempestade grande mesmo. E você falava assim: meu Deus, nessa eu não passo, essa aqui eu não vou conseguir de jeito nenhum. E passou. E muitas vezes hoje coisas pequenas tem feito você chorar, tem feito você pensar em desistir, tem feito até você pensar até de parar de vir na igreja. Coisa pequena, coisa de besteira, de bobagem, e coisas tão grandes que você passou, luta tão grande, tão forte, e você superou com Jesus, e agora coisas tão pequenas estão fazendo você desistir, meu irmão. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Então guarda esse versículo bem ali, olha: as raposinhas é que fazem mal às vinhas. E nós vamos andar um pouco a Bíblia hoje. Vamos lá no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 25. Vamos lá, por favor. Pastor, aonde é, irmãos? Esse livro não tem quem consiga acertar, não é verdade? Capítulo 25 de Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia. Capítulo 25. Eu disse para os irmãos sexta-feira, pessoal, perdão aqui, disse para os irmãos sexta-feira que a gente precisa, né, cada dia buscar mais de Deus. Cada dia a gente tem que se levantar mais, a gente tem que orar mais. É 2014, né? A gente fez um propósito com Deus que esse ano não seria, né, uma repetição dos anos que passaram. Então não fique no comodismo, não. Se levante mesmo para orar, para buscar, para vir para a igreja, para ler a Bíblia, para meditar na palavra, para orar. Porque assim, irmão, se a gente for tirar tempo, se a gente for olhar para o tempo, hoje o tempo passa rápido. A vida está tão corrida, cansativa. Você termina um dia, você está exausto, está cansado. Você não vê outra coisa a não ser chegar em casa, tomar um banho, jantar e dormir. E a gente não pode fazer a nossa vida ficar sem Jesus. Nós temos que estar com Jesus todos os dias, orar todo dia, meditar na palavra todo dia. Está tendo culto, vou me esforçar, né? Eu vou fazer de tudo, eu não vou perder, porque eu quero mais de Deus. Amém, gente? Temos que querer mais de Deus. Esse é o ano. Esse é o ano que Deus preparou para você. Esse é o ano. Amém? Você vai querer perder esse ano? Vai querer terminar 2014 e falar assim: foi igual aos outros? Não. Esse ano vai ser diferente. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Né? Vamos lá. Gênesis capítulo 25. Aleluia. Nós não vamos ler toda a história, mas eu quero acompanhar aqui com vocês. Aleluia. Lá no versículo 27. Eu estou resumindo um pouquinho aqui para a gente entrar onde eu quero que o Espírito Santo vai falar conosco. Capítulo 25, versículo 27. Diz assim: cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era um homem pacato, habitava em tendas. Isaac amava Esaú porque se saboreava na sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado. Quando esmorecido veio do campo Esaú, e ele disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Tem Bíblia que fala: estou a ponto de morrer. Aí diz assim, né, a palavra: daí chamasse Edom, disse Jacó: vende-me hoje primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu, preste atenção na resposta do Esaú: estou a ponto de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e ele vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, a Jacó, Esaú, o pão, o cozinhado de lentilha. Ele comeu, bebeu, levantou-se
e saiu, e assim desprezou, olha a palavra, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Nossa, isso aqui é muito sério. Pessoal, naquele tempo havia uma tradição de primogenitura. O que é isso? Todo filho que era mais velho passava a ser o herdeiro, ele passava a ter o direito, de controlar todos os bens, de comandar toda a família no lugar do pai. Na ausência do pai, ele era o responsável, cabeça da casa, que por direito seria o Esaú, Só que a palavra fala que Esaú, ele era caçador, ele era aquele homem de guerra, vivia no mato, procurando caça. Já o Jacó, ele era pagado, ficava em casa, cozinhando, fazendo comida, Era mais ali barato, mas era inteligente, esperto. O que ele fez? Fez uma comida saborosa, esperou o irmão chegar cansado, o irmão chegou com muita fome, e ele então usou a esperteza. Eu só dou dessa comida para você se em troca você me der o seu direito de filho primogênito. Como Esaú naquele momento priorizou a necessidade, e é o que tem acontecido com muita gente, tem priorizado momentos. Eu digo, irmãos, momento é passageiro. Às vezes a gente tem perdido coisas tão importantes por causa de momentos, paixões, sabe? Relacionamentos mal resolvidos, pessoas que aparecem do nada na vida da gente, já diz que nos ama, e a gente deixa isso, deixa aquilo, abre mão de coisas tão importantes, depois é furada, por não ouvir a voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo fala ou não fala? Deus incomoda a gente. Eu tenho algo comigo assim, irmãos, que quando meu coração se fecha para alguma coisa, eu não creio não. Eu sempre oro e falo, Senhor, quando algo for do Senhor para mim, abre o meu coração. Mas quando algo não for do Senhor, que é seta, que é laço, porque o inimigo nunca vai mostrar o perigo como laço, ele vai dar para você um presente embrulhado. Você vai olhar e você vai falar assim, é benção. Mas tem que ter cuidado, porque tem muita bênção aí, que no fundo, é maldição. E às vezes você só vai descobrir se você tiver aquela intimidade com Deus em oração. Você está entendendo? Então, o Esaú vendeu, ele trocou, ele abriu mão, ele desprezou a bênção que Deus havia dado para ele por causa de um prato de cozido. Quantas vezes você tem trocado a sua comunhão com Deus, a sua vida espiritual? Você tem trocado muitas vezes a sua salvação por causa de um momento, de um pecado, por causa de uma queda, por causa de uma falha, por causa de uma situação. Não, meu irmão, não vale a pena não. Querido, nunca jamais abandone o que Deus tem para você. Nunca jamais despreze o que Deus tem para você. Luta, persevera, não está aguentando, chega com o pastor. Chega com o obreiro, me ajuda em oração, pastor, ore por mim. Eu estou numa luta, estou numa prova, estou numa tentação, dá vontade de jogar tudo pro alto. Eu acho que eu não vou aguentar, eu acho que eu não vou conseguir. O pastor vai ajudar você, o obreiro vai ajudar você, mas você não vai desistir, meu irmão. Mas tem muita gente desistindo. Tem muitas pessoas desistindo e estão indo para o abismo, estão se perdendo, estão perdendo o lar, estão perdendo a família, estão perdendo a saúde, estão perdendo o trabalho, estão ficando lá, na lama. Esse não é o propósito de Deus para mim e para você. O propósito de Deus para nós é que em todas as coisas nós sejamos mais do que vencedores. Amém, pessoal? Eu quero mostrar aqui depois, vamos lá no capítulo 27. Ele nem caiu em si no erro que ele estava fazendo. Tem coisa que você faz na hora que você não dá conta, só vai dar conta depois. E depois, irmãos, tem coisas que não tem volta, não é verdade? Olha lá no capítulo 27, versículo 38. Olha o que aconteceu. Disse Esaú a seu pai: acaso tens apenas uma única bênção para mim, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. Levantou Esaú a voz e até chorou. Então respondeu Isaque, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação.
E Senhor, vale que cai do alto, viverá da tua espada, servirá a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirá o teu jugo na tua cerviz. E passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse consigo: vem próximos os dias de luto do meu pai, ou seja, eu vou só esperar meu pai morrer, então matarei Jacó, meu irmão. Você está vendo? O inimigo entrou na vida dele. Ele abriu uma brecha, ele desprezou a bênção de Deus naquele momento por causa do quê? De uma necessidade, de um prazer, da carne, de um desejo, da fome naquele momento. Aquele momento, a necessidade falou mais alto. De repente hoje você está aí bem na igreja, irmão, está firme, mas está se levantando uma necessidade na sua vida. Está se levantando um prazer, um desejo da carne, e aquilo está tão forte, que está fazendo com que você venha desprezar a tua primogenitura, a tua herança, a tua comunhão com Deus. Irmão, não despreze a tua comunhão com Deus, resista, faça como Jesus. Quando o diabo tentou ele, Jesus disse: vai-te, Satanás, somente ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirá. Porque eu creio, irmãos, que toda prova, toda luta na vida da gente tem uma recompensa. Se você está sendo provado, é porque tem uma bênção preparada para você. Se lá no seu trabalho você está sendo provado, irmão, é porque tem uma promoção para você. Se lá no teu casamento você está sendo provado, é porque tem uma bênção preparada para você. Se lá na vida dos seus filhos você está sendo provado, pode ficar firme no Senhor, que tem bênção preparada para você. Mas o que o inimigo fala no ouvido da gente? Ele fala para a gente, irmãos, fazer aquilo que dá na nossa cabeça, não ouvir Deus, não obedecer Deus. Não, isso que o pastor está falando aí não tem nada a ver. O pastor não está na tua casa, o pastor não sabe o que você vive, o pastor não sabe o que você come, a igreja não sabe nada de você. Então, faz o que dá na tua cabeça. Faça não, irmãos. Obedecer é melhor do que sacrificar. Ouve Deus. Hoje você pode estar pagando um preço ouvindo Deus, mas todo preço que é pago com Jesus, depois tem vitória, tem bênção. Amém, Jesus? Glória a Deus. Vamos lá em Gênesis também, no capítulo 12. Vamos ver outra situação aqui, pessoal. Vocês já ouviram falar de Abraão, né? Abraão é o pai da fé. Mas eu quero mostrar uma situação que tem acontecido com muita gente, coisa de amizades, né? Questão de amizades. Às vezes a gente tem priorizado mais a amizade do que a família, do que a Deus, né? A gente tem que aprender a separar as coisas, né? Família a parte da amizade, igreja a parte da amizade. Não é porque eu tenho um amigo que bebe que eu vou beber também. Não é porque eu tenho um amigo que fuma, que usa droga, que prostitui, que eu vou me prostituir também. Não é porque eu tenho um colega que ele trabalha com tráfico, que ele trabalha com isso ou com aquilo, que eu vou também. Eu tenho que ter a minha posição espiritual. Eu tenho que saber até onde eu vou e até onde eu não vou. E o que passar daquilo ali, não. Eu sou de Jesus, amém? Eu estou com Jesus, eu não vou perder minha bênção, eu não vou abrir mão da minha primogenitura. E o Abraão, ele estava perdendo as bênçãos. Vamos ver aqui um pouquinho dessa história? Gênesis capítulo 12. Quem achou, diga amém? Amém. Versículo 1 diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu e te farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei em nome, se tu uma, abençoarei os que, e amaldiçoarei os que te, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a promessa. Promessa de Deus era, presta atenção, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, deixa tudo aí, e vai para a terra que eu te mostrarei. O que Deus queria aqui, irmãos, era que Abraão, ele saísse do comodismo, da zona de conforto, e ele se levantasse para receber o melhor que Deus tinha para ele. Às vezes nós estamos tão acomodados ali, parados, né? Achando que, eu já
cheguei onde eu queria chegar, ou é tudo isso que eu tinha que ter. Não, Deus tem sempre mais para você. Deus tem sempre o melhor para você, mas você tem que se levantar. Você tem que estar abrindo mão de alguma coisa, irmãos. Tem que sempre, renunciar. E a vida com Deus, às vezes, a gente agrada a Deus e vai desagradar alguém. Com certeza, para você estar aqui hoje, você teve que abrir mão de um outro compromisso. De repente, alguém te convidou para um jantar, você falou: ô fulano, muito obrigado, hoje eu tenho culto na igreja. Não é assim? Não é? Ô fulano, olha, hoje eu não vou poder porque hoje eu tenho um dia com Deus. Quer dizer, você está sempre abrindo mão de alguma coisa para obedecer à vontade do Senhor, não é verdade? Agora veja o caso de Abraão. Deus falou para ele deixar a casa dele, deixar a parentela dele. Como é difícil deixar a casa da gente, não é, irmãos? Eu vivi isso e vivo até hoje, não é fácil não, até hoje eu sinto. Quando eu vou lá em casa, meu pai sempre fala assim: é a alegria de uns e a tristeza de outros. Porque você chega lá, está todo mundo sorrindo, mas quando você sai, está todo mundo chorando. Deixei meu pai e minha mãe chorando lá, assim, deu uma tristeza tão grande que eu entrei assim no avião chorando. Porque você vê seu pai e sua mãe chorando, é a pior coisa que você imagina, dói demais seu coração. Dá vontade de descer correndo e ficar ali. E ao mesmo tempo, aí vocês aqui, Então imagina uma dificuldade. Lembra quando você se casou, você quer casar, você tem que deixar sua mãe, seu pai, sua família, deixar seu cantinho, deixar o seu, sabe, o seu conforto ali para viver uma outra vida. Você que saiu da sua cidade, veio para cá, ou você que está vivendo uma situação que você nem imaginava, não é luta, mas você está passando isso com quem? Com Deus. E com Deus você vence. Amém? Porque toda pessoa que passa com Deus, ela é mais que vencedora. Agora sem Deus, não é verdade? Então, Deus pediu para ele, irmão: abra mão. Nesse momento você vai ter que sair daí para não te abençoar. Ele obedeceu, só que em parte. Ele saiu da casa dele, mas ele levou um sobrinho com ele. E esse sobrinho que ele levou, irmãos, não tinha visão de Deus. Sabe quando você trabalha com uma pessoa que aparentemente ela é uma pessoa boa, mas o coração dela é maldoso? Sabe quando você tem uma pessoa do seu lado, geralmente você trabalha num lugar e aquela pessoa ela lhe abraça, ela sorri para você, ela te dá tapinha nas costas, você jura que aquela pessoa é sua amiga, você jura que aquela pessoa não tem maldade no coração. Mas quando você vê lá na frente, irmão, a primeira pessoa que desaponta você é ela. É a pessoa que ia no seu lugar, é a pessoa que falou mal de você com o patrão, é a pessoa que inventou conversa com o seu irmão. Você fala assim: meu Deus, como é que eu desapontei com uma pessoa dessa? Então Abraão, ele tinha o quê? Bondade no coração. É o que nós temos. Nós às vezes não vemos maldade nas pessoas, a gente olha para as pessoas e não vê maldade. Abraão também não. Abraão quis ajudar o Ló. Só que o Ló por trás estava, irmãos, passando a mão nas coisas de Abraão, e Abraão não estava vendo. E sabe o que Deus fez? Deus então parou de abençoar Abraão. E Abraão ficou sem saber por que Deus não está me abençoando. Eu estou falando isso aqui dirigido pelo Espírito Santo, que às vezes você está perguntando: por que Deus não está me abençoando? Ou porque eu luto, não estou conseguindo. Será que você não está levando Ló para você? Será que você não tem um Ló na sua vida? Será que você não está confiando demais em pessoas que não era para você confiar? Será que você não está se levando demais pelo coração e está deixando de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus? Tem que ver, irmãos. Porque nós temos que ser dirigidos não é por nós, é por Deus. Porque nós nos enganamos. As aparências se enganam, sim ou não? Se uma pessoa ela chega lá, geralmente quando uma pessoa ela vem no começo, na tua casa, ela é boazinha, ela infiltra na tua casa, ela é boazinha, ela consegue ganhar sua confiança, ele se apaixona por ela, no bom sentido. Aí depois aquela pessoa começa a se aproveitar das situações. Começa muitas vezes a querer se intrometer na sua privacidade, a querer entrar até em situações que não é da parte daquela pessoa. E aí você: meu Deus, olha o que eu fui fazer, contei minha vida, contei meu casamento, contei meu trabalho para essa pessoa, o que ela está fazendo comigo. Então Abraão foi assim, confiou em Ló.
E Ló estava, meu irmão, sendo ali impedimento na vida de Abraão. E tem muito Ló sendo impedimento na vida de muita gente, irmãos. Esse ano de 2014, irmãos, tem que orar, Deus, afasta Ló. E foi o que Abraão fez. Vamos continuar a leitura? Lá no capítulo 13, olha lá. Capítulo 13, versículo 5. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contendas, que é contenda, brigas entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. E disse Abraão a Ló: não haja mais contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço que te aparte de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos, viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e separaram um do outro. Agora vamos lá no versículo 14. Depois que Ló saiu de perto de Abraão, olha o que aconteceu, versículo 14. Disse o Senhor a Abraão, quando, gente? Depois que Ló se separou dele. Olha o que Deus fala para ele: levanta os seus, fala para o irmão do seu lado assim, levante os seus olhos. O que é isso, pastor? Levante a cabeça. Às vezes você já deixou de ganhar tanta coisa por causa dos outros. Às vezes você já perdeu tanta coisa por causa de pessoas que infiltraram na sua vida só para lhe sugar, só para te prejudicar. Só que esse ano Deus quer lhe dar discernimento espiritual. Deus quer lhe dar sabedoria. Eu falo isso até na área sentimental, para você que é solteiro também. Que às vezes o inimigo aproveita daquele momento que você está ali, né? Vou colocar essa pessoa para fazer um vendaval no coração dela. Aí aquela pessoa entra, você se apaixona, você gosta, você ama, mas não é correspondido. Aí aquela pessoa do nada sai da sua vida, deixa você em depressão, você fica ali, olha, meu Deus, é bom. Pessoal, nós temos que obedecer a Deus. Nós temos que ouvir Deus. Se Deus está falando que aquilo é Ló, se afaste. Se Deus está falando que aquilo é perigo para você, se afaste. Se Deus está falando que aquilo ali vai lhe prejudicar, mas está bom, mas se vai lhe prejudicar, ore a Deus e pede para Deus: Senhor, não deixa isso, meu Deus, permanecer na minha vida. Se é do Senhor, amém, mas se não é do Senhor, tira do meu coração. Porque o Ló estava prejudicando Abraão, irmãos. E Deus só pôde abençoar Abraão quando Ló se separou dele. Aí Deus disse para ele aí no versículo, né? Versículo 14: ergue os olhos e olha desde onde está, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vê, eu darei a ti e a tua descendência para. Está vendo? Deus só pôde dar a promessa para Abraão depois que Ló se separou dele. Eu não estou falando aqui para você separar ou para você ignorar pessoas, não. Estou falando aqui para você seguir a orientação de Deus. Quando Deus, irmãos, incomodar você em alguma coisa, ouça Deus. Não questione o Senhor. Às vezes você está numa amizade, às vezes você está em alguma coisa que não está sendo legal para você. Deus já está te alertando, o Espírito Santo já está lhe incomodando. Obedeça, para que amanhã ou depois você não venha chorar e dizer assim: poxa, Deus me avisou, mas eu não ouvi. Então Deus está falando para a gente. Amém, pessoal? Glória a Deus. Vamos ver aqui mais uma situação, Números. Onde é esse livro, pastor? Está bem pertinho. Você está em Gênesis, depois de Gênesis é Êxodo, tem Levítico, aí depois Números. É o quarto livro da Bíblia. Agora nós vamos falar aqui sobre precipitação. Números capítulo 20.
que é uma pessoa precipitada, pastor, aquela pessoa que ela não pensa antes de falar, ela não mede as consequências dos seus atos. Ela faz as coisas por impulso. Quando ela vê, ela já fez. Às vezes aí, meu irmão, é perigoso, né? Às vezes no trabalho, às vezes no casamento, às vezes até na igreja. Quantas vezes nós agimos precipitadamente? Nós temos que agir, né, debaixo da direção do Pai. Em nome de Jesus. Esse homem aqui foi Moisés. Vamos lá. Números capítulo 20, versículo 7. Só que antes da gente ler, só para resumir para vocês, Deus ele permitiu o povo dele passar pelo deserto. Às vezes Deus permite a gente passar pelo deserto. O que é deserto, assim? São momentos, irmão, que você olha para um lado e para o outro, você não vê saída. Sabe? Você precisa de alguém, não tem ninguém para lhe ajudar. Você procura aquele amigo não atende você. Sabe? Tudo que você procura, você não acha. Porque é um deserto. E no deserto, irmão, às vezes é permitido nós passarmos para a gente aprender que nós não estamos sozinhos. Que nós temos que aprender realmente a confiar e depender de Deus. Que Deus é conosco, que Ele é o nosso provedor, que Ele é quem quer cuidar de nós. Às vezes Ele nos permite passar porque lá realmente a gente se humilha. E a gente precisa se humilhar na presença do Senhor. A palavra de Deus fala assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. E às vezes a gente está numa posição tão assim que a gente não se humilha. Se humilhar, querido, é muito diferente do que as pessoas lá fora pensam. As pessoas pensam que se humilhar é se desfazer, é se jogar no chão, não sou nada, não falo nada, não pode pisar em cima de mim. Não é isso. Se humilhar é você reconhecer que para tudo você precisa de Deus. Que em tudo que você for fazer, Deus tem que estar no meio, Deus tem que estar na frente. Você não vai chegar no final se Deus não estiver com você. Você pode até começar, pode até ir bem no começo. Eu estou prosperando, está dando tudo certo, eu nunca fui tão abençoado como eu estou no começo. Mas na hora que o vendaval chegar, na hora que a tempestade vier, quem é que vai levar o seu barco até o final? É Deus. Então coloque Deus logo. Amém? Vamos lá. Números capítulo 20, versículo 7. Aleluia. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai. Presta atenção nesse detalhe aí, ó. Falai ao quê? A rocha, e ela dará a sua. Assim tirareis água da rocha, dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão diante do Senhor, como ele tinha. Até aqui dá a impressão que Moisés estava obedecendo, mas aí entra no versículo 10. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Moisés lhe disse: ouve agora, rebeldes. Aqui ele já ficou bravo, né? Ouve agora, rebeldes. Porventura faremos sair desta rocha água para vós outros? Versículo 11. Moisés levantou a mão e fez o quê? O que Deus mandou ele fazer? Falar. Mas na hora lá, irmãos, ele agiu pelo impulso e esqueceu que era para falar. Ele pegou o bordão e feriu. Diz a Bíblia aí, olha a palavra 11. Moisés levantou a mão e feriu a rocha duas com o seu bordão. Saíram muitas águas, bebeu a congregação os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não farei entrar este povo na terra que lhe dei. São essas águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Você está entendendo? Deus passou uma ordem para nós, nós temos que fazer exatamente aquilo que Deus mandou. Um exemplo, às vezes nós pais, né? Às vezes a gente descontrola.
vê o filho fazendo erro, a gente quer logo, a gente vai chamar a atenção, mas na hora de corrigir, a gente fica tão revoltado que a gente pega logo uma cinta e dá uma peia e depois a gente se arrepende. A gente chora, não é? Na hora que a gente bate, na hora da revolta, a gente bate, mas depois, irmão, dá aquela, oh meu Deus, né? A gente chora, a gente fica com aquela tristeza no coração. Então Deus falou para Moisés falar com a rocha, chegar lá e dizer: Deus mandou você dar água para esse povo. Mas Moisés chegou lá para, de repente, naquele momento, se exaltar e mostrar para o povo que Deus era com ele. Ele pegou o bordão e bateu na rocha. Bateu na rocha 2 vezes. A rocha deu água. Por que deu água? Porque Deus tem um compromisso com a sua palavra. Mas Deus ficou, irmãos, chateado com a atitude de Moisés. E a atitude dele teve uma consequência. Deus falou: esse povo não vai entrar na terra prometida. Será que nós também não temos feito como Moisés? Preste atenção. Moisés era um homem de Deus, sim ou não, irmãos? Era um líder, um grande homem de Deus. Mas na hora da situação, ele agiu pela raiva. Será que você também não tem agido pela raiva dentro da sua casa? Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, mas como é que você tem tratado seu filho? Como é que você tem tratado seu pai, sua mãe? Será que você não tem falado alto com seu pai, gritado com ele? Isso não é de Deus. Será que você não tem agredido a sua mãe, que te abraçou, que te carregou no ventre, que lutou com você, chorou com você, e agora que você está maior do que ela, e grandão, você quer revidar e fazer coisas que não é para você fazer? Será que você não tem batido na rocha? Será que você não tem tratado essa rocha que é para te dar água, que é bênção na tua vida, e você tem, olha, brigado, respondido, ignorado, e Deus está chateado com você por causa disso? De repente você, esposa, tem ignorado seu marido, tem tratado ele mal, ou o marido, que de repente, de uns tempos para cá, tem ignorado a esposa, desprezado, humilhado. Nós temos que reconhecer. Às vezes as bênçãos não estão chegando na nossa vida porque não são as raposas, são as raposinhas. São raposinhas, são essas coisas muito ruins. Que nós precisamos reconhecer e orar a Deus para que Deus possa nos libertar. Diga graças a Deus. Vocês estão entendendo? Moisés era um homem de Deus, mas agiu pela raiva. Bateu, era para ele falar e ele bateu. Será que também nós não temos feito isso? Eu vou até mais além aqui. Às vezes tem palavras que doem mais do que uma surra, não tem? Sim ou não? Às vezes tem palavras que doem mais do que um soco, tá? E às vezes você apanhou, você esqueceu, mas uma palavra ficou lá na tua alma, no teu coração. Pedir perdão para Deus, confessar. Às vezes você falou alguma coisa que machucou o seu irmão, sua irmã. De repente tem um irmão que nem fala mais com você porque você machucou ele. De repente tem alguém da sua família que você era assim com ela, hoje você não é mais, por causa de uma palavra, por causa de uma situação. Ora a Deus hoje, para que o céu venha se abrir sobre a sua vida, para que as bênçãos de Deus sejam derramadas, para que o inimigo não tenha do que lhe acusar, que você foi chamado e escolhido por Deus. Em nome de Jesus, irmão, não deixe o inimigo te envergonhar, não. Não saia daqui com o coração fechado, não. Saia daqui com o coração aberto. Não saia daqui, querido, revoltado. Saia daqui transformado. Não saia daqui pensando, querido, em fracasso. Saia daqui pensando em vitória. Em nome de Jesus. Deus está mudando a sua visão. Deus está falando para você: levanta os olhos, como Ele falou para Abraão, levanta a cabeça. Se algo te derrubou, se algo tentou te vencer, se algo jogou você na lama, pois o Senhor está estendendo as mãos para te levantar, porque Ele te ama. Irmãos, o que Deus tem para nós, o que Deus tem para você, querido, nada, ninguém vai impedir, mas nós precisamos buscar, obedecer, ouvir a voz do Senhor, fazer a vontade de Deus. Amém, Jesus? Glória a Deus. Amém? Amém. Ô glórias, você ouviu a palavra? Amém. Entendeu a palavra? De tudo isso que o pastor falou, se apenas uma coisinha ficou no teu coração, já está bom, irmãos. Obedeça. Que obediência
gera bênção. Vamos orar? Pode fechar sua Bíblia, vamos orar. Queridos, cuidado com as raposinhas. Mágoa, raiva, ira, desentendimento, traumas. Pastor, não perdoa. Você sabia que mágoa gera uma doença terrível na alma da gente? E no mundo espiritual, você fica aprisionado. Você acha que você está fazendo bem, mas você está fazendo mal para você mesmo. Porque a gente, quando está magoado com alguém, irmãos, a gente fica preso àquela pessoa. E aquela pessoa está lá na frente e a gente está lá atrás. Libera. Ora a Deus, pede Deus, toma conta do meu coração. Sara a minha alma, eu vou fazer a minha parte, pastor. Porque às vezes você fala assim, né? Ah, mas essa pessoa não vai me perdoar. Mas perdoa você. Faça a sua parte. Pastor, mas eu já pedi perdão, então amém. Você tem a sua parte. Mas não deixe de fazer, irmão. Em nome de Jesus. Saindo aqui da igreja, né? Liga para o seu pai, liga para a sua mãe. Se você tem pai em casa, dá um abraço nele. Chega em casa, dá um abraço na mãe, dá um beijo na cabeça dela, pega a mãozinha dela, coloca assim, você, ô mãe, obrigado, viu, meu? Fala, o que foi, ô mãe? Eu perdi tanto tempo, né? Por amar a senhora, eu quero lhe amar todo dia na minha vida. Chega e faça isso, né? Honre a sua esposa. Chega em casa lá, né? Abraça, beija, né? Aproveita, você é casado, irmão. Você pode fazer tudo com a sua esposa. Quando tem muitos solteiros aí que estão na luta, ó, orando, Senhor, eu quero casar, né? Aproveita. E às vezes, né? Está aí perdendo tempo, o casamento está cansado. Cansa não, chega lá, pede perdão, reconcilia, faz algo novo, né? Não precisa de muita coisa não. Assim como as raposinhas, coisa pequena, faz grande diferença, na vida da gente também as coisas pequenas, gestos, atitude, fala mais que palavra. Faça o que Deus fará. Amém, pessoal? Glória a Deus. Aleluia. Que bênção, irmãos. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos levantar um clamor aqui nessa noite aqui para sacudir, querido, nesse lugar espiritualmente falando. E você ir ao céu. Em nome de Jesus. Vamos fechar nossos olhos.